Gente, boa noite, mais uma vez, boa noite para todo mundo conectado, obrigada aí pela conexão e vamos hoje para mais uma aula aí do nosso programa de deformidade. Essa é a 9ª aula do programa e a gente estava comentando um pouquinho disso antes, né, aqui com os nossos palestrantes de hoje, que é o Dr. Elton Delfino, o Dr. Carlos Aguiar, que vão falar sobre complicações na cirurgia de deformidade, tanto da parte de lesão neurológica quanto sangramento excessivo. E um dos pilares do nosso programa era um pilar de usar todas as atividades de webinar, mais as visitações cirúrgicas nesses centros, desses grandes cirurgiões que participaram com a gente. E por conta da pandemia, nós não pudemos colocar em prática esse pilar prático do nosso programa. Mas a gente já está vendo como fazer isso para o final do ano, já para esses últimos meses do ano, e com certeza para o ano de 2021 a gente volta nesses treinamentos práticos e presenciais aí com as visitas nesses centros, tá? Queria reforçar, então, que as nossas aulas, elas têm sido gravadas, todos os nossos webinars, e todo mundo pode ter acesso pela plataforma da Medtronic, Medtronic Academy. Precisa fazer um login e uma senha, e aí tem acesso a todas essas atividades. Aí não só as atividades do programa de deformidade, mas também todas aquelas atividades que a gente vem promovendo nesses últimos tempos, tá? De outros assuntos também. Então, fica o convite aí para vocês acessarem. Se tiverem alguma dúvida em relação ao acesso ou ao e-mail, podem contactar aí os vendedores de vocês, a nossa equipe da Medtronic aí de campo, que eles também passam as orientações para vocês, tá? A gente ainda está recebendo algumas entradas, mas como já são 7, 8, acho que a gente já pode começar. Então, eu passo aí a palavra para os palestrantes. Por favor, professor Elton. Professora, o seu microfone está no mudo, a gente não está te escutando. Acionei. Agora está ok, né? Isso, obrigada. Então está ok. Bom, podemos começar? Posso aproveitar só para moderar um pouquinho, Dr. Elton? Sim, lógico. Bem-vindo todos, uma boa noite a todos, agradecimento aqui especial à Medtronic por propiciar essa aula para nós. Espero que a gente possa ter uma aula bem informal, né? O Dr. Elton e eu vamos apresentar algumas dicas e tudo, e algumas passagens da nossa vida no tratamento da escoliose, da deformidade. E a gente quer que vocês perguntem, eu vou tentar moderar ao longo da apresentação do Dr. Elton, então quando vocês forem colocando as perguntas no questions and answers ali, eu posso olhar e de repente até parar um pouco a apresentação para que a gente possa discutir uma ou outra pergunta durante a apresentação do Dr. Elton. Sobrando um pouco de tempo, eu vou mostrar um ou outro caso onde a gente teve esse tipo de complicação, onde a gente pode discutir mais um pouco a respeito das complicações neurológicas e sangramento nos pacientes de deformidade. Então, sejam bem-vindos e muito obrigado pela presença. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Aguiar. Boa noite, Anne, Luciana. É um grande prazer participar desse evento. Eu espero que a gente possa trocar bastante informação e interagir. Então, o tema que eu vou focar é as complicações relacionadas com a lesão neurológica e sangramento. Tá?
Bom, esses dados aqui é só para lembrar que, independente do credo religioso, né, nós, cirurgiões, temos que rezar bastante para que as complicações não ocorram. Mas, infelizmente, elas existem. Especialmente na área da cirurgia da coluna, é uma cirurgia que é muito demandante para o paciente. Do ponto de vista técnico, é desafiadora para o cirurgião e, fatalmente, as complicações existem. Então, isso é uma realidade. Quando você se propõe a fazer cirurgia, especialmente a coluna, você tem que estar preparado para isso aí. Felizmente, as grandes complicações, como morte, paraplegia, infecções profundas, né, não são tão frequentes, aqui mostrando aí uma porcentagem global, mas, paralelo a isso, nós temos um grande número de complicações menores, de modo que a morbidade do procedimento, especialmente nas deformidades, não é baixa. Aqui à esquerda, nós temos uma tabela mostrando diferentes diagnósticos e mostrando a porcentagem de complicações maiores ou menores. Vocês percebam que se destaca a cifose, né? A escoliose neuromuscular, os tumores. Né? Mas, por outro lado, aqui do lado direito, isso aqui é uma amostra. Tudo depende, o número de complicações que você vai ter, a porcentagem, depende, em grande parte, da população que você trabalha. Então, aqui, são todos pacientes nossos, pacientes operados, né? Percebam aí deformidades graves, e aí as complicações aumentam. Né? Então, também é importante, quando a gente fala em porcentagem de complicações, entender com que população nós estamos lidando. Esse aqui é uma cópia que o Peter Newton apresentou agora no último IMAST, que foi inclusive online, que falava sobre complicações na abordagem anterior, e eu achei muito interessante, por isso que eu estou fazendo questão de apresentar e repetir. Tá? Então, quando a gente fala em complicação, tem que estar preparado para essa série de estágios, preparar para lidar com algo complexo, né? Então, o cirurgião tem que já pensar nisso antes, tem que ter um preparo psicológico e um comportamento perante as complicações, que podem, inclusive, terminar sob o aspecto de discussão legal. Tá? Bom, então, as complicações, as lesões neurológicas, de modo geral, então, nós podemos classificá-las aí relacionadas à seleção do paciente, indicação do tratamento e técnica cirúrgica. Isso começa no pré-operatório. Um exame que é muito simples e pouco praticado é o teste dos reflexos abdominais no paciente com deformidade. Isso é muito importante, porque a detecção de um reflexo desse alterado, você pode descobrir, desvendar, diagnosticar doença neurológica, né? Ou anomalias aí do canal, que vai ajudar muito no pré-operatório. Bem como a realização de ressonância magnética, né? Nessas situações aí que estão listadas, que você pode descobrir uma alteração no canal, uma alteração da medula e evitar complicações. Então, esse aqui é um exemplo. Esse paciente, apresentava essa curva, durante o exame clínico foi detectada alteração do reflexo abdominal. A partir daí, realizado a ressonância, vocês observem aqui que ele apresentava seringomelia. Então, o planejamento cirúrgico já foi totalmente distinto, pensando em evitar complicações. Então, antes da cirurgia, a gente já tem que fazer alguma coisa e aí começa a prevenção. Quando nós falamos em lesão neurológica, sempre vem à mente a medula. Né? Ok, existem as lesões medulares, a etiologia pode ser o trauma, pelos instrumentais, pelos implantes, pode ser pelo alongamento ou compressão da medula, por questões vasculares, né? Principalmente nas abordagens anteriores.
Mas é importante lembrar que nós temos também as complicações centrais. O delírio foi observado em 12,5% dos pacientes acima de 70 anos. Tá? AVC, né, acidente vascular cerebral, pode ocorrer, problemas de visão, né, aí relacionado muitas vezes ao posicionamento. Então, quando falamos em lesão neurológica, nós estamos falando aí de todo o eixo, tá? E existem também as lesões de raiz, e, felizmente, elas não são tão graves como a lesão da medula. Recitando esse protocolo, tá ok? Então, aqui, paciente de 10 anos de idade, né, filha de médico, apresentava essa deformidade, né, que chegou-se à conclusão que a melhor solução era a correção cirúrgica. Cirurgia realizada, boa correção, sem problema, e aí acabou de fazer a correção, o potencial cai. Né? Potencial cai. Então, foi feita toda a sequência, checar a pressão, irrigar. Aqui, no caso, a gente pulou essa etapa da metilprednisolona. O material foi retirado, o potencial voltou ao normal, tá? Em um intraoperatório. Doutor Elton, deixa eu aproveitar o gancho. Aí é sua vez agora. Então, deixa eu só aproveitar esse gancho. Você falou que você não usou a metilprednisolona nesse caso. E o Alexandre Carvalho acabou de fazer uma pergunta a respeito do corticoide, do uso de corticoide nas lesões neurológicas intraoperatórias. Ele pergunta se há uma evidência que justifique o uso da metilprednisolona no transoperatório nas lesões neurológicas agudas. Pois não. Bom, a evidência que existe é a recomendação da literatura. Né? Isso faz parte de protocolo internacional. Vocês vão ver na sequência, por exemplo, aí o potencial caiu durante a correção. A primeira coisa foi tentar manter a correção, a pressão normal, a hemoglobina estava ok, irrigou, não melhorou, retirou a haste. Tá? Aí que vem a pergunta, que a gente pode até discutir ali. O potencial caiu e retornou. É mais prudente seguir em frente ou voltar para um segundo tempo ou fazer em si? Quer comentar, Guilherme? Como é que é, doutor Elton? Qual que é a sua... Olha a situação. Aqui é uma situação muito simples, né? Porque foi feita a correção e a hora que você retira a haste, espera um pouquinho e o potencial volta ao normal. Isso. E que vem a dúvida, eu tento outra vez, eu fecho... Né? Então, aí vem toda aquela cadeia de cuidados da lesão neurológica que a gente pensa no transoperatório. Né? Você tem que rever todos os parâmetros que você tem durante a cirurgia para tentar entender o que está acontecendo com o paciente. Até uma das outras perguntas do Alexandre que ele fez é quanto à correção. Tá? Eu até vou aproveitar. Ele pergunta, com as manobras de correção, né, ele pergunta com as novas técnicas em curvas hipocifóticas, que com frequência a gente começa a correção pela concavidade para você ganhar cifose, né? Você corrigir o plano coronal e ganhar cifose. Se isso há evidência de que há um aumento da chance de lesão neurológica quando se começa pela concavidade e não pela convexidade. Aí eu vou aproveitar, então, as duas coisas aqui, né? Primeiro, sempre quando você está corrigindo a escoliose, esse é o momento crítico da cirurgia para a lesão neurológica. A colocação de parafusos, a exposição, é muito difícil que você tenha uma lesão neurológica nessa fase, se você tem a técnica apurada para a colocação de parafuso. Agora, a fase importante é a fase da correção. Então, primeiro, você tem que, antes de começar a correção, verificar algumas coisas. Quanto de sangramento você teve, se a tua cirurgia já está prolongada ou bastante e teve um sangramento muito exagerado. Então, antes de começar a correção, você deve recolocar, né? Você deve infundir sangue ou
estabilizar melhor o paciente, para que ele tenha uma perfusão medular adequada mesmo antes de você começar. Essa é a hora de solicitar para o anestesista para que ele suba a pressão arterial para cima de 7,5. Então, a PA média tem que ser acima de 75 nesta hora da correção. Tá? E começar a correção pela concavidade nas curvas hipocifóticas, eu não vejo, eu não conheço, desconheço artigo que fale que aumenta a chance de correção, mas aumenta a chance de lesão neurológica. Porém, quando você pensa em distração pela concavidade, sim, você tem maior chance. Mas quando a gente está fazendo a técnica atual, você não faz muita distração pela concavidade. Você faz manobra de derrotação. Então, você não alonga tanto a coluna, você derrota a coluna. Então, eu não acredito que tenha uma diferença que vai ser estatisticamente significativa, dependendo da tua manobra de correção. Agora, se você usa uma técnica de Cottrell do Bossé, de ganchos da segunda geração do material, onde você faz uma distração na concavidade, aí sim você tem que prestar mais atenção na fase da colocação da primeira haste. Fui mais ou menos claro, doutor Elton? Excelente, muito boa a sua colocação. E até o Alexandre, se eu respondi ao Alexandre, né? O Alexandre, nós vamos continuar respondendo para ele com o próximo caso. Quer ver? Vai bem de encontro ao que o Alexandre perguntou. Feminino, 12 anos, essa deformidade idiopática, chamava atenção que na avaliação pré-operatória era possível se obter uma boa correção por meio da radiografia em tração. Tá? Baseado nisso aí, eu comecei a cirurgia. Eu gosto muito daquela técnica que você vai fazendo uma distração progressiva, né? Eu acabei o acesso, já instalei um gancho na costela superior, um parafuso mais baixo aqui e fazendo a distração progressiva e já pensando em fazer algumas osteotomias tipo ponte, imaginando que eu fosse obter uma grande correção, tá? Nisso ocorre perda do sinal. Essa é uma outra... Você veja como ele fez a pergunta antes mesmo da gente apresentar o caso, mas acho que também cabe a gente responder aqui. Aqui você comentou que gosta daquela tração temporária que vai fazendo gradativamente no transoperatório. Isso, a técnica do Skeggs. Isso, a técnica do Skeggs, que é uma haste temporária na realidade, né? É uma haste que você coloca na base, no topo e na base, e vai fazendo distrações ao longo da cirurgia. Ele não pergunta especificamente sobre a técnica do Skeggs, ele pergunta sobre tração transoperatória. Quando que se usa, qual que é o parâmetro, quais são os tipos de curva que dá para usar, qual tipo de curva que não dá para usar. Eu vou aproveitar e vou responder. Eu tenho muito pouca experiência com isso. Sei que as pessoas que usam, principalmente quem usa é o Fábio Ferri lá do Canadá, né? Ele é um defensor da tração transoperatória ferrenho, e acho que ele acha que a partir do momento que você começa a usar, você não deixa mais de usar. Mas em conversas com ele, ele usa em todos os casos. Tá? Ele usa em todos, ele tem parâmetros em que ele utiliza e ele tem um baixo índice de complicação neurológica. Agora, eu não sei te responder. Você sabe responder essa, Elton? Quando que se usa? Quais são os parâmetros? Não? Eu uso de rotina e já aconteceu de ter perda do sinal, como nesse caso. Mas é uma técnica boa, porque você vai fazendo uma distração progressiva. Tá? Mas nem sempre a coisa funciona bem. Então, veja aqui eu fiz a distração, perdeu o sinal antes de realizar a osteotomia de ponte. Tá? Soltei tudo, tentei fazer uma fixação in situ, não funcionou, perda do sinal do lado direito. Tá?
Aí eu resolvi, tirei tudo, removi as hastes e fechei. Tá? E a paciente acordou com um déficit parcial, tá? Que depois foi retornando. Tá? Então aqui eu tive que parar tudo. Tá? Aí vem a pergunta, você, quer dizer, aí parou a cirurgia, parou, fechou, acordou com déficit, tá? E progressivamente foi melhorando, tá? Quando que a gente deve reintervir? Isso na literatura a gente não acha, quer dizer, lógico, o paciente melhorou, ou se não melhorou parcial, quer dizer, o que a gente faz? Porque você já expôs toda a coluna, a literatura não nos ampara com relação a isso. O que você fala, Guilherme? Esse é difícil, né? Você resolver quando volta, quando não volta. Não tem, realmente não tem dado para dizer assim, volta em 1 dia, 2 dias, 1 semana, 10 dias. E isso vai de caso para caso, né? Normalmente o que nós fazemos é aguardar um pouco que ela comece a ter recuperação neurológica no pós-operatório. Então a gente faz as avaliações neurológicas periódicas e à medida que ela vai mostrando uma recuperação neurológica, a gente volta para a cirurgia. Então, às vezes, isso leva 1 semana, às vezes 10 dias, e até para absorver todo esse trauma da lesão neurológica, às vezes você tem que levar alguns dias para voltar para o centro cirúrgico. Bom, é o que nós fazemos também. Que eu aguardei a paciente, depois que ela recuperou, né, estava internada ainda, voltei e só uma artrodese in situ, instrumentada, lógico, sem muita correção, e felizmente, final feliz aí, né? Mas essa é sempre a dúvida, após quanto tempo eu estou autorizado a retornar. Aí mostrando a paciente depois de 1 ano da cirurgia. Tá? E ficou com o tronco compensado, ficou bem. Olha aí, olha. Eu ia Que às comentar. vezes, isso é importante de mostrar aqui, né? Que às vezes a gente tem a tendência de fazer correções grandes, né? Principalmente hoje com as osteotomias, com o volume de material, com a quantidade de parafuso e o grau de correção que você vê nas apresentações, a gente quer realmente corrigir tudo. Você tem que ter sempre na cabeça que não é exatamente o grau de correção que importa. O que importa é você ter tronco compensado. Se você tiver um tronco compensado e que aquela curva não vá progredir, esse é um ganho, esse é um sucesso da cirurgia. Então, você ter uma deformidade residual, mas com um tronco compensado, é sucesso, é ótimo, é excelente. Exatamente isso, Aguiar. Isso vai ficar mais evidente no próximo caso. Olha aqui, ó. Mesmo padrão, tá? 13 anos, uma deformidade grave. Coloquei os parafusos, né? Durante a cirurgia, paciente monitorada, não aconteceu nada. De repente, começa a perder sinal do lado esquerdo. Né? E aí, fizemos todas essas manobras, tudo. Aí, retirei a haste e fechei a ferida. O paciente acordou sem mexer a perna esquerda, tá? E foi recuperando. Até aí nós vamos repetir tudo aquilo que a gente já conversou. Voltou para a segunda cirurgia, fiz a correção sem alteração do potencial, tá? Já estava quase fechando a pele, ela teve uma perda do sinal precedendo uma parada cardíaca, tá? Aí precisou virar a paciente rapidamente para reverter, tá? Uma parada, massageou, voltou, tá? Fechamos a pele e aí vamos fazer o ECAP test. Por quê? Porque o sinal, ela havia perdido o sinal. A colega que faz, a doutora Patrícia, que faz o neuromonitoramento, falou, ó, perdeu o sinal. E acabou de perder o sinal, teve essa parada aí com toda essa intercorrência. Bom, vamos fazer o ECAP test,
E o ECAP teste, a paciente não mexia, perda de movimento. Tá? O que nós fizemos? Retiramos todo o implante, fechamos, e a paciente acordou realmente com a perna fraca, mas já estava melhor do que o ECAP teste. Colocamos numa tração, antes de partir para a terceira cirurgia in situ. Na tração, ela apresentava DEPS. E aí, finalmente, nós partimos para uma cirurgia in situ, né? E, felizmente, sem alteração. Só reforçando aquilo que você comentou, quando eu vejo o resultado dessa paciente, um ano depois, eu fico pensando, puxa, será que eu precisava mesmo? Foi uma correção in situ, sem corrigir muito, esteticamente bem, né? Muito bem. Isso faz a gente repensar, pô, será que nós não estamos fazendo, às vezes, demais, correndo risco a mais? Porque o resultado final é um troco equilibrado. Então, você percebe que esse caso foram 3 cirurgias e 2 grandes apertos, tá? Mas fica à vontade, Aguiar, pode comentar. Doutor Edson, doutor Elton, tem uma pergunta. Você sabe o que aconteceu para ela ter essa falência cardíaca, né? Vamos dizer assim, essa parada cardiorrespiratória? O anestesista comentou alguma coisa? Vocês conseguiram descobrir o que aconteceu para ela ter tido uma... Porque o que você vai contando, assim, primeiro ela teve o déficit neurológico e logo em seguida ela teve um choque, uma parada cardiorrespiratória. Então, muito provavelmente as duas coisas estavam interligadas, né? Ela já deve ter tido uma baixa de perfusão, pelo coração já está sofrendo, e logo em seguida ela teve a parada. Vocês conseguiram descobrir o que aconteceu? Não, descobri não. Eu acho que foi hipotensão, porque não respeitaram, demoraram para corrigir. O anestesista jura de pé junto que não foi. Então, a gente está sem saber. Mas Era um tempo prolongado de cirurgia? cirurgia normal, porque como era reoperação e com os implantes já no lugar, né? Uhum. O acesso já estava pronto. A gente só tentou ainda na segunda vez fazer correção. Tá? E Se fosse sangramento, assim, não teve nada demais. não. Sei que a experiência acaba ensinando. Hoje, eu não teria tentado grandes correções no segundo tempo. Eu já teria feito in situ e talvez eliminado mais essa etapa da complicação. Bom, mas é isso aí. As coisas acontecem e, infelizmente, nem sempre a gente tem a explicação. Caso traiçoeiro, 19 anos, tá? Síndrome de Pompe, deformidade progressiva. Isso aqui é uma deformidade neuromuscular, dá para corrigir bastante. Vamos operar, nem precisa de potencial, porque é neurológico, né? Não, isso não é grande correção. Fizemos a correção. O paciente acorda sem movimento, sem mexer os membros inferiores. Tá? Retiramos, voltou e 2 semanas, dias depois aí, uma artrodese in situ. Tá? Então é interessante que, às vezes, um caso banal como esse, não é grande correção, e a medula descompensa. O que você acha, Guilherme? É exatamente isso, né? Até uma das perguntas de novo, Alexandre aqui, participando bastante. Obrigado, Alexandre. Eu acho que vai direto a isso, né? Quando, né, que a gente pode tentar prever essas situações de alteração neurológica nos pacientes? Ele pergunta assim, tudo bem, nós temos um custo elevado de cirurgia, e no pré-operatório já a gente pede a ressonância para todos os pacientes ou não pede? Para quem que pede a ressonância, né? Eu acho que pedir a ressonância no pré-operatório continua com as medidas clássicas, vamos dizer assim. Mas eu vou te dizer que tem muito do feeling e da vivência para você solicitar um pouco mais do que as medidas clássicas. O que são as clássicas? As clássicas são aquilo que o Dr. Elton comentou há pouco. Tá? Então, a alteração neurológica é óbvia, tá? Eu acho que é lógico, né? Curvas atípicas, então torácica esquerda, lombar direita, alguma coisa assim. Eu acho que cifose é o principal. Associação de cifose nos casos, eu acho que esse é um obrigatório pedir ressonância pré-operatória.
Hoje em dia, meninos, eu sou muito mais cauteloso com meninos, porque eu acho que já é atípico, eu acho que já é incomum, e eles estão mais associados a curvas diferentes e atípicas. Então, esses são os típicos. Agora, se eu só peço para esses, não, eu acabo pedindo um pouco mais do que isso. Depende um pouco do exame físico, da conversa que você acaba tendo, de queixas, às vezes vem com cefaleia, que pode estar relacionada a estresse, por ter escoliose, mas eu às vezes peço ressonância porque tem cefaleia regularmente. Então é difícil de responder exatamente isso, sabe? E às vezes é muito difícil de prever alterações neurológicas, principalmente em casos como esse, assim como que o Dr. Elton está mostrando agora. Você vê uma curva pequenininha, mas é uma paciente que tem um estigma sindrômico. Então, às vezes pode ter essas surpresas assim que você tem que estar muito atento. Não sei se Vamos em responde. frente. Excelente. Aí de uma paciente, um mês de pós-operatório. Tá? Bom, uma coisa traiçoeira é cifose. Cifose, e esse paciente, cifose grave, como vocês estão vendo, colocamos no halo, né? Percebe até a diferença do pré e ainda no halo aqui, já houve uma certa correção. Fizemos a cirurgia pela abordagem posterior, realizando a ressecção. O paciente foi monitorado durante toda a cirurgia, acabou a cirurgia, tinha potencial, fizemos o teste do despertar, tá? 24 horas depois o paciente fica paraplégico. Fizemos exame de imagem não mostrava nada, reabordei, medula, o saco dural, nada demais, aquele hematoma natural do pós-operatório, e esse paciente está paraplégico até hoje, tá? Então, aqui, com potencial esse despertar, isso não foi suficiente. Vou passar rapidamente para outro caso para mostrar o que esse caso pode ter acontecido hipotensão, mas outra coisa que a gente não pensa é o paciente deitado, depois que você faz uma cirurgia enorme, será que a pressão da pele, juntamente com o peso do paciente associado a uma hipotensão, não pode ter sido a causa? Ficou essa dúvida. Então, para esse tipo de cirurgia hoje, nós fazemos esse tipo de curativo. Percebam que tem aqui um frame, tem um quadro, que é para o paciente não apoiar. Tá? Essa paciente aqui tinha déficit neurológico, ela se enquadra naquilo que eu falei, cifose não dá para parar. Durante a cirurgia, ela perdeu o potencial, aí não adianta você tirar o material e não vai resolver. Então, você tem que tocar a cirurgia até o fim, tentar identificar, né? Infelizmente, quando acabou a cirurgia, o potencial estava bom. Esse aqui é um aspecto da paciente, recuperou a marcha, tranquilo. Bom, Guiara, agora é com você, pode comentar à vontade. Bom, você veja como tem esses casos que a gente vai aprendendo, né, durante a vida, né? Quando que a gente imagina, parece que pode ter sido um trauma direto aquele outro paciente para ter causado a lesão neurológica e que acabou sendo permanente. Nesses casos de ressecção vertebral, de cifose grave, assim que a gente tem que fazer uma cirurgia maior, Dr. Elton, eu tenho uma pergunta que vai um pouco direto na aula também. Quais são os cuidados que você tem para diminuir a chance de sangramento? Porque antigamente, por exemplo, eu vou contar um pouco da minha vivência, né? O que eu tenho aí 18 anos de prática, e eu acho que mudou bastante a questão de controle de sangramento no transoperatório. Apesar da gente estar fazendo cirurgias mais agressivas, a gente está tendo menos sangramento do que a gente tinha antigamente. Então, o que você faz, o que a tua equipe, né, acaba fazendo para diminuir um pouco o potencial de sangramento de cirurgias de grande porte? Eu vou responder um slide lá na frente, assim o pessoal não sai da aula, tá?
Prometo que tem um slide lá que eu vou falar disso aí. Aqui mostrando mais um caso de cifose grave, né? O paciente aqui também, perceba aqui o grau de deformidade, o porte da cirurgia, perde sinal, acorda também com déficit e depois recupera. Então, e aqui você não tem caminho de volta, né? Quando você chega numa situação dessa e perde potencial, não tem caminho de volta. Então, só reforçando que cifose, a coisa é complicada. Esse caso é algo que até hoje eu não entendo, né? Esse menino tinha uma síndrome que o osso vai desaparecer, tá? Há muitos anos atrás, o pessoal da pediatria apareceu com ele e a gente fez a fixação posterior, corrigiu a cifose e não dava para fazer a via anterior por causa do problema da linfa, tá? Então, era totalmente contraindicado. Então, a gente só estabilizou. Na época, eles levaram uma substância que era esclerosante do tecido ósseo. A gente aplicou por trás, não resolveu. E o menino tinha uma vida normal. Acredite ou não, ele jogava futebol. E a gente sabia que essa haste ia quebrar. E a haste quebrou várias vezes. Ele ia lá, voltava com a haste quebrada, a gente reoperava. Voltava com a haste quebrada, a gente reoperava. Na última reintervenção, julho de 2018, perceba aqui, olha, a radiografia mostra o osso desaparecendo. Nós posicionamos o paciente, aproveitamos os orifícios, tinha um parafuso proximal, estava muito solto, a gente retirou, sem corrigir muito, só com o paciente deitado na mesa, foi feita essa fixação, o paciente acorda paraplégico e permanece paraplégico até hoje. Então, às vezes, veja bem, esse menino, ele tinha haste quebrada, ele deitava, ele dormia, ele fazia tudo, né? Só de posicionar na mesa cirúrgica, utilizando aí mesmo o orifício dos parafusos antigos, sem corrigir muito, vocês estão vendo aqui a haste, paraplégico e paraplégico até hoje, tá? Então, tem muitas complicações que a gente fica procurando a solução até hoje. Você já teve esse dissabor, Guiaca? Só uma fixação em situ acontecer isso? Não, não. A gente, graças a Deus, eu não tive esse dissabor, né, Torel? Espero manter assim, se Deus quiser. Mas a gente já teve casos em que realmente a gente só de posicionar o paciente, mas aí era um paciente sindrômico com Ehlers-Danlos e uma outra doença que eu não lembro exatamente qual era, mas ele tinha uma deformidade grave com alteração congênita da coluna e só de posicionar o paciente ele apresentava alteração neurológica. Então, antes da gente começar, a gente já definiu que não ia fazer a cirurgia porque ele só de deitar ele fazia alteração neurológica, fazia paraplegia, a gente voltava ele, acordava e ele melhorava. Então a gente não tinha nem como posicionar o paciente. Então foi um passo antes, na realidade, né, do que o que aconteceu com o senhor aí. Tem que fazer, né? Já estava com a haste quebrada, a haste foi trocada. Pois é. Bom, vamos adiante. Esse é um caso muito antigo, né? Uma colega médica apresentava essa doença muito grave, numa época que a gente não tinha nem o conceito e nem os implantes de hoje. Então, como eu tratei? Coloquei no halo, né? Ficou no halo. Depois do halo, uma correção moderada, como vocês estão vendo aqui, né? Nem tínhamos, repito, nem conceito. E, devido à cifose, eu complementei a via anterior com perônio, tá? Foi tudo bem. Tempos depois, ela volta queixando de que quando ficava em pé, sentia um choque na perna. Olha o que aconteceu. Pela força da cifose, né? Eu não tinha tanto implante posterior segurando, o perônio perfurou a vértebra e realizava a compressão da medula. Tá? Na época, vocês estão vendo que foi feito inclusive mielografia. A gente não tinha mielo-CT, não tinha ressonância, não tinha essa facilidade de hoje. Então, paciente, você faz a via anterior para prevenir a cifose e
a força foi tão grande que empurrou o enxerto do perônio para dentro do canal. Tá? A solução aqui foi realizar só uma osteotomia da fíbula do perônio e ela acabou evoluindo bem. É uma complicação rara. Uma vez eu mostrei para um professor italiano que teve aqui no serviço, ele também já tinha tido um caso, mas realmente é uma complicação rara. Você já viu algo parecido, Olha? Não, não. A gente, há anos atrás, a gente fazia esse enxerto estruturado para cifoses graves, para justamente dar um suporte anterior. Né? E não vi nenhum com penetração para dentro do canal, graças a Deus. Hoje a gente tem mudado, né? Hoje a técnica está um pouco diferente. Às vezes a gente usa enxerto, alguma estrutura anterior, mas normalmente tem sido os queijos que você mostrou num caso logo que passou, num daqueles meninos, mas normalmente tem usado os enxertos tipo gaiola ou alguma suporte anterior diferente desse atual. Mas eu Esse nunca... é histórico porque já não é mais a cirurgia que a gente faz. mas eu me recordo muito bem de enxerto estruturado, porque eu estava na residência ainda e não tinha, isso aí era esporádico que se fazia isso, né? E eu queria ver. Então eu fugi do ambulatório e fui para a cirurgia para ver isso aí. Mas quando eu voltei para o ambulatório, o meu pescoço foi a prêmio, né? Nunca vou esquecer do enxerto estruturado. Você já teve complicação com enxerto Já tive complicação, exatamente. Esse caso aqui é uma paciente com uma escoliose degenerativa, né? Também tinha Parkinson, mas o aprendizado aqui, isso a gente já teve em outros casos, eu vou correr um pouquinho, é que ela tinha muita dor depois da cirurgia, tá? E tudo ficou muito evidente até que ela apresentou um processo infeccioso acima da área da fixação, tá? Acima da área da fixação. E aí, então, o diagnóstico foi realizado, né? Aí a gente entendeu o que estava acontecendo, porque você opera, a ferida cirúrgica está tudo ok, mas ela desenvolveu um processo acima da área da fixação. Bom, mediante aí, com o diagnóstico feito aqui, né, isso depois de muito tempo, de ficar batendo a cabeça, o que será que está acontecendo? Aí eu fiz a extração da fixação e tentei descomprimir por trás, mas aí que a paciente acorda pior, tá? Então ela acorda sem perda total da sensibilidade e movimentos. E eu tinha essa tomografia que mostrava que, apesar da descompressão posterolateral que eu tentei fazer, ainda existia a compressão no canal. E aí que vem o momento de difícil decisão, porque você tem uma paraplegia, você tem a compressão e esperar o quê? Ou você descomprime, né? Ou você aceita o mau resultado. E aí a gente resolveu, eu fiz uma toracotomia, né? Imagina o desgaste, olha. Você faz uma cirurgia de deformidade, infecção acima, infecção com déficit, opera e estende, tenta resolver por trás, como a gente resolve hoje grande parte dos problemas, não deu certo, insuficiente, aí você vai para uma toracotomia, tá? E felizmente ela evoluiu com 2 meses, aí logo após a toracotomia, fiz a remoção a descompressão com copectomia, colocação aí de enxerto da costela, e a paciente com 3 meses aí já totalmente recuperada. Então, assim, as complicações neurológicas, quando ocorrem, é muito desgastante, né? A paciente vem de uma série de cirurgias e termina nisso. Pode comentar, Guilherme, fica à vontade. Tem que estar sempre atento, né, à causa, né? É isso que o senhor quer mostrar. Muitas vezes a causa não está diretamente relacionada à cirurgia, pode ser uma coisa que aconteceu a mais. Mas o importante de qualquer tipo de complicação é que você busque a causa. Às vezes a gente não consegue definir o que está acontecendo, mas a gente tem que tentar buscar e exaurir todas as possibilidades. Como mensagem aqui, dor no pós-operatório
de artrodente não fiquem restritos à avaliação somente da área operada. Né? E depois desse ocorrido, já tive outros casos de processo infeccioso adjacente à área de fixação. A abordagem anterior, teve um período que a gente fazia bastante. As complicações, né? Interessante, quando você olha a série do Harms Study Group, o índice de complicação com via anterior é maior do que o posterior. Eu, durante um período, fui um grande entusiasta de correção de escoliose pela via anterior, tive somente essa complicação neurológica, mas isso aqui eu percebi durante a remoção do disco, com o instrumental, eu senti que a perna mexeu. E aí a paciente acordou sem mexer o lado esquerdo, a perna esquerda, muita dor, né? E é horrível, porque depois de uma abordagem anterior você não tem o que fazer. O que você vai fazer? Retirar o material, fazer outra toracotomia, né? E aí, felizmente, ela foi recuperando. Tardiamente, ela acabou fazendo esse desequilíbrio, que depois, naturalmente, melhorou. Mas esse caso me fez pensar muito, porque uma complicação neurológica após uma abordagem anterior, você não sabe para onde você corre. O que você acha? Ela é mais difícil de resolver, né? Tem menos chance de acontecer a complicação neurológica por via anterior, porque ela normalmente é por trauma direto, né, Turelton? É por causa de você tirar muito o disco, tira o ligamento longitudinal posterior e acaba fazendo um trauma direto. E muitas vezes isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo, porque você vai fazendo com a cureta, com pinça de disco, e é uma retirada romba, né? Uma retirada muito traumática. Então, às vezes pode acontecer de você puxar um pouco a mais e vir com ligamento amarelo, com ligamento longitudinal posterior e fazer contusão medular. E aí realmente é difícil de você resolver. Você não tem muito o que fazer, né? Imagina o cenário que eu estou tentando mostrar é o seguinte: imagina aquele caso daquela escoliose neuromuscular, né? Que era uma curva dessa magnitude aí. Se eu tivesse feito uma correção anterior, né? E aí eu fiz posterior, acordou sem mexer, você tira a haste e tudo se resolveu. Você imagina um caso daquele, se eu decido fazer anterior, você vai refazer a toracotomia para ficar sem nada. Então, isso e aí, nesse caso, né, deve ter sido feito uma toracofreno. Toracofreno, né? Aqui Então, não. Aqui não. Aqui deu para baixar um pouquinho o diafragma. Para baixar. Mas ela realmente fazer 2 vezes o acesso pela via anterior é muito mais difícil, muito mais complicado do que na via posterior. Mais um. Bom, agora respondendo aquilo que o colega perguntou, hemorragia, né? Para ser bem honesto, a gente cuida do pré-operatório, né? Importante toda essa observar todos esses detalhes aqui, né? Testemunho de Jeová, por exemplo, o colega da anestesia, receita eritropoetina. O posicionamento é muito importante. A gente esquece disso aqui, mas a maneira de posicionar faz muita diferença. Técnica cirúrgica. Dr. Elton, pode comentar um pouquinho do posicionamento? O que acontece que o posicionamento é tão importante quanto à hemorragia? Você está falando de hemorragia e posicionamento. O que isso... Aumento da pressão venosa. Né? Se você não coloca o coxim de modo adequado, vai sangrar mais e vai atrapalhar a cirurgia. Então, eu acho que você tem que pensar muito no retorno venoso, né? O retorno venoso do membro inferior e até do crânio mesmo, você tem que cuidar para que ele faça um fluxo normal de sangue. Se você impedir isso tudo, principalmente através do tórax, ele vai mais pela coluna, vai para a parte posterior e aumenta muito o sangramento. Aqui, eu acho que tem algumas coisas que dá para a gente conversar, assim. O posicionamento, por exemplo, quando eu tenho um sangramento importante na cirurgia, a primeira coisa que eu penso é posicionamento. Algum coxim que saiu do lugar, que pega na região da traqueia, que fica muito alto, que não fica no externo, ele fica muito alto.
ou que está fazendo uma compressão abdominal. Tá? Então, o retorno venoso ou do cérebro ou do membro inferior está vindo para a parte posterior e fazendo um sangramento exacerbado. Essa é a primeira possibilidade. A segunda é quando você tem um aumento da pressão intratorácica, por qualquer motivo. Aí eu já tive pacientes que começaram a sangrar no transoperatório sem motivo algum, que daí você para pensar, depois você foi ver, eles pegaram um acesso venoso central, aí no acesso venoso central eles fizeram um hemotórax e fizeram um pneumotórax. Aí no pneumotórax aumentou a pressão intratorácica, sangramento pela via posterior. E o pneumotórax, ele não se algumas vezes ele não se instala tão rapidamente. Então você começa a cirurgia normal, tudo bem, sem sangramento. E dali um certo ponto aquilo começa a sangrar, começa a sangrar, começa a sangrar, porque está aumentando a pressão intratorácica e o sangue está sendo todo jogado para a parte posterior da coluna. Então isso é extremamente importante, o posicionamento, e quando você tem um sangramento exacerbado, você tem que verificar isso tudo. Muito bom. Nós temos aí o Cell Saver, né, que também auxilia, agentes farmacológicos, tanto endovenoso, o ácido tranexâmico aí, que é o mais utilizado. Você tem substâncias que você pode jogar no campo operatório, que ajudam, né? Trabalhar com hemodiluição, hipotensão. Né? É importante também o pós-operatório. Hemoglobina acima de 8 tem sido apontada como umas causas de readmissão. Mas aquilo que eu vou mostrar aqui, que eu acho que a parte do sangramento, o anestesista ajuda muito. E a gente tem que ter um bom relacionamento, um bom grau de comunicação. Uma coisa que é importante o cirurgião saber é a hora de parar. Né? Isso não está escrito no livro. Vou mostrar 2 casos aqui. Ó. Era um paciente médico, tá? Operado várias vezes, tinha esse flatback, e ele tinha um problema sanguíneo, uma discrasia. Mas a gente entrou preparado para realizar osteotomias lombar e estender até a parte torácica. Então, percebam aqui o acesso. Né? Terminada a parte lombar, percebam que foi possível corrigir bem, o anestesista falou, olha, para aí que eu estou perdendo o controle. E a gente interrompeu a cirurgia, né? Pensando, né? Percebam as hastes aqui mais longas, já pensando no segundo tempo em se estender. E muitas vezes você tem boas surpresas, né? Pós-operatório ele ficou equilibrado. Nunca mais a gente mexeu, tá? Então, parar é muito importante. Só que nem sempre termina bem como esse. Olha aqui, ó. Essa paciente também um flatback enorme, terminado a parte lombar, né? A ideia era seguir com a correção, a parte hemodinâmica não permitiu. Aí a cirurgia foi interrompida. Tá? Essa paciente ela é um caso mais recente e a gente vai ter que estender para obter um bom resultado. Então, saber parar. Eu acho que muitas vezes você parar o procedimento, manter a vida do paciente, fazer isso em alguns tempos, é uma decisão que pode ajudar. Bom, Aguiar, você poderia também apresentar alguns casos aí para a gente conversar um pouquinho mais. Pode. Só um pouquinho, Turelto. Volta um pouquinho naquele slide da hemorragia, que eu queria comentar algumas coisinhas que você colocou ali no transoperatório. Isso, essa aqui, no intraoperatório aqui. Isso na nossa prática, na nossa prática ali no Pequeno Príncipe, mudou muito nos últimos anos. Foi o sangramento transoperatório. E acho que a gente fez algumas coisas muito importantes no transoperatório que mudaram isso, sabe? O posicionamento, como o senhor falou, a técnica cirúrgica, a hemostasia, isso é o que a gente sempre tenta, e a gente traz isso da escola da medicina. O Cell Saver, a gente tem usado mais para os pacientes com testemunho de Jeová, porque ele não prova assim, que tenha ele não salva tanto assim, ele não tem uma serventia tão grande. Tá? Então, mas, de qualquer forma, e para casos selecionados, a gente acaba usando. Aqui o Transamin, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco mais sobre o Transamin. O Transamin realmente mudou muito o nosso sangramento transoperatório.
a gente tem como hábito, em todos os nossos pacientes de cirurgia de grande porte, medir o sangramento. A gente pesa a compressa, a gente vê quanto que a gente tem na sucção, a gente mede o sangramento durante toda a cirurgia e no final da cirurgia. Então, a gente tem um banco de dados no hospital, dos nossos pacientes, de todos esses anos, de quanto que sangrava e quanto que está sangrando. E realmente o Transamin veio para diminuir muito o sangramento. Eu acho que aqui é uma coisa que vale a pena para o transoperatório. Então, a gente faz o protocolo mais estabelecido, que são as 30 miligramas por quilograma de peso na indução anestésica em bolo, e depois faz, durante todo o procedimento, 10 miligramas por quilograma por hora, né? Esse é o protocolo que a gente tem usado. Em alguns pacientes, a gente pode até manter o Transamin no pós-operatório durante um período de aproximadamente 24 horas, caso seja um paciente com potencial de sangramento maior. Isso mudou muito a nossa prática. Tá? Existem outros agentes farmacológicos, que são os gel coloide, que você pode jogar no final da cirurgia, né? Então, para diminuir, na realidade, diminui a chance de seromas e de drenagem no pós-operatório, e que está relacionado a sangramento do pós-operatório, são aqueles pacientes que continuam sangrando, então isso também ajuda. Em alguns pacientes a gente usa, mais nas curvas neuromusculares, em pacientes que usam anticonvulsivantes, tá? Então a gente usa também. Hemodiluição é uma coisa que há anos a gente não usa mais, porque tem vários artigos mostrando que não tem uma eficácia muito grande. Então a gente acabou que não usa mais. Mas tem serviços que usam, porque é uma prática habitual de cada um dos serviços. Tá? A hipotensão aqui é uma coisa muito importante da gente saber. O trabalho é de equipe. Tá? Então, o trabalho do cirurgião, do anestesista e do neurofisiologista tem que estar absolutamente em sincronia. Né? Você não pode trabalhar contra o anestesista, nem o anestesista contra você, e nem contra o neurofisiologista, que senão não vai dar certo absolutamente nada. Então, a gente divide a cirurgia da escoliose em basicamente 2 tempos. Tá? E isso é muito importante para quem está começando a orientar os anestesistas quanto a isso. É o tempo inicial da cirurgia, onde você precisa de pouco sangramento para não expoliar o paciente, para não chegar na hora da correção, que é a hora grave para a lesão neurológica, com o paciente expoliado, com o paciente com HB baixo, com chance de lesão neurológica por causa de sangramento, por causa de hipoperfusão medular. Então, as primeiras horas da cirurgia, que é a disposição, osteotomia, colocação do parafuso, até chegar ao momento da correção, a gente pede para que ele mantenha uma pressão abaixo de 70, de pressão média. Ao redor de 65 é o ideal. E quando chega, vou colocar a haste, a gente para um pouco, vou colocar a haste, suba a pressão para cima de 75, 75 para mais. E naquele momento, você espera, subiu a pressão e você faz a correção da deformidade. Isso tem diminuído muito a chance de lesão neurológica no ato da correção. Tá? Isso responde a algumas perguntas até do Alexandre que fez. Por isso que eu acho que a gente não tem mais tanta dificuldade em colocar a haste da concavidade ou da convexidade, dependendo da tua técnica de correção. Tá? Mas eu acho que são dicas aqui para você ter uma equipe coesa para que trabalhe junto. Tá? Muitas vezes a gente faz uma raquianestesia já na indução anestésica. Isso diminui a necessidade de drogas anestésicas e você consegue manter uma pressão arterial média mais baixa. Quais são? A gente faz uma raquianestesia com a morfina e uma clonidina, que a clonidina normalmente abaixa um pouco a pressão arterial média. Então, isso ajuda no controle do sangramento, diminui a chance de sangramento e ajuda na tua cirurgia. Algumas vezes o neurofisiologista não gosta muito do uso da clonidina, mas ela não interfere na avaliação neurofisiológica. Mas para o anestesista é muito bom e para o paciente no pós-operatório é sensacional. A gente tem um bom resultado com isso. Então, é uma conjunção
de coisas para que não ocorra sangramento, para que você também não tenha lesão neurológica. Hoje, nas escolioses de grande porte, principalmente nas idiopáticas, vamos ver nas idiopáticas, a gente tem tido uma média de sangramento ao redor de 250 até 300 ml de sangramento, o que é bem menos do que a gente tinha há 5, 6, 7 anos atrás, que era praticamente o dobro disso. Tá? Anne, você já está aparecendo aqui na tela. Eu não sei se a gente está com o tempo esgotado para apresentar caso, mas que a gente acabou discutindo bastante caso, né? Porque o Dr. Elton já apresentou vários casos aí para a gente. Na verdade, a gente já está com o horário aí em cima, já temos aí 1h10 de atividade. Então, eu queria, para finalizar, verificar se tem alguns participantes que queira fazer algum comentário, falar alguma coisa, a gente abre o microfone, então só levanta a mãozinha aí que a gente abre para vocês falarem. Então, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta ainda para os palestrantes, para que a gente possa, então, finalizar a atividade de hoje. Eu até gostaria de agradecer a participação do Alexandre, que foi ativo aí para a gente. Agradeço as tuas perguntas e espero que eu tenha respondido, Alexandre, as tuas perguntas. Se você, eu me coloco à disposição e o Dr. Elton está à disposição sempre. Desde que eu conheço o Dr. Elton, ele está à disposição para qualquer pergunta, a qualquer hora. Então, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa a respeito de deformidade para nós, fiquem à vontade hoje, amanhã, a hora que vocês quiserem. É um prazer para a gente responder e discutir esses tipos de assunto. E a gente abusa, a gente pergunta mesmo, hein? Alguém? Bom, eu acho que nada, então a gente pode finalizar. E eu queria agradecer, então, a participação de todo mundo que esteve aí com a gente até agora. Professor Elton, muito obrigada pela aula. O Dr. Carlos, obrigado muito obrigada aí por todos os comentários e pela participação de vocês. E pela disposição também, né, de estar aí com a gente sempre. Muito obrigado, viu, doutor Elton, pelos seus ensinamentos aí, pelos seus casos. Eu espero não ter todos esses casos ao longo da minha prática, porque eu imagino a quantidade de preocupação que você teve em cada um deles. Eu posso imaginar. Eu que agradeço os seus comentários, eu acho que enriqueceu muito, entende? Eu acho que eu tentei mostrar aquilo que a gente viveu até hoje, né? As complicações existem, né? Elas existem. Nós temos que nos preparar, fazer o máximo para evitá-las, né? E aquilo que eu mostrei, volto a repetir, aquele slide do Peter Milton, né? Está preparado até psicologicamente para lidar com a complicação, tá? Então, eu que agradeço seus comentários, acho que foi muito enriquecedor aí. Agradeço mais uma vez a Anne, a Luciana e todos os colegas da Medtronic pelo convite. Foi um grande prazer participar e espero que juntos aí nós tenhamos conseguido alcançar os objetivos. Muito obrigado, foi um grande prazer, uma grande honra participar com vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.